Meu trabalho é uma prisão. O fato é que muitas pessoas hoje estão trabalhando, mas muito cansadas. Não veem a hora realmente de encontrar uma outra oportunidade de trabalho. Não sabem muitas vezes o que realmente fazer com essa situação, mas sabem que se continuar dessa forma vão acabar ficando doentes porque já não conseguem mais sustentar aí. O trabalho já está incomodando. Agora, o fato é que elas não conseguem entender que quando elas, na verdade, aceitaram essa oportunidade de trabalho, de certa forma foi conveniente para elas. E foi ficando ruim porque talvez não existia um plano de carreira, você não conseguiu mudar o seu cargo, muito menos o seu salário. Porém, o tempo foi passando, a inflação foi contribuindo para que os preços aí dos produtos subissem, volume dentro da embalagem diminuísse, levando um pouco do peso embora. Então você compra hoje a mesma embalagem com menos peso do produto. Daí então você tem um processo de inflação, elevando o preço dos produtos que você consome, um processo de deflação, retirando peso da mesma embalagem, enganando muitas vezes o consumidor, porque se mantém o mesmo preço. E depois você tem mais um fator, que é o salário não reajustado. Então o salário não reajusta, fica aqui embaixo, os preços sobem e o volume dos produtos diminui. Isso faz com que as pessoas, na verdade, acabem tendo um poder de compra muito menor. E se você, na verdade, não consegue comprar aquilo que você gostaria para viver a sua vida, mesmo de forma simples, muitas vezes, é claro que você já vai começar a ficar desanimado com relação aí ao seu salário. Mas o fato é que as pessoas não receberam uma instrução de que elas deveriam criar mais de uma fonte de renda. Então, ficaram também muito tempo dependentes do salário. E não pensaram que esse salário poderia sumir hora ou outra por qualquer motivo. A empresa poderia te desligar. Você poderia querer não trabalhar mais, é um direito seu. Enfim, poderia acontecer várias situações a qual você não receberia mais esse salário. E daí então, esse salário era a sua única fonte de renda. Em sendo assim, iria faltar dinheiro aí para você honrar os seus compromissos do mês. E se as pessoas tivessem recebido uma educação mais efetiva com relação a isso, elas teriam um planejamento e entenderiam que é necessário ter mais de uma fonte de renda, até mesmo porque quem tem duas fontes de renda só tem uma, porque hora ou outra uma vai faltar. Quem tem três tem duas, quem tem quatro tem três. Esse é um bom princípio para se pensar em qualquer coisa, ou na maior parte das coisas. Por quê? Porque quando você tem mais de um recurso, você tem uma ferramenta auxiliar. E o trabalho é um recurso. Recurso esse que te oferece o quê? Um salário. E o seu salário é o quê? Uma fonte de renda. E aí hoje você não está contente com o seu trabalho. Porque talvez você misturou muito do seu pessoal com o seu profissional. Daí então você acabou dando liberdade para muitas pessoas, dizendo coisas que você não precisava dizer e perdeu o respeito. Isso é um dos fatores que deixam muita gente descontente no trabalho. Depois existe uma outra situação, que é o fato de não conseguir aí uma promoção de trabalho, ser promovido de cargo ou promovida. E depois existe a questão do salário não ser reajustado. Então, hoje se escuta muito dizer aí, né? Estamos em 2025, escuta-se muito dizer
que as pessoas estão trabalhando há 5, 6 anos e o salário está da mesma forma que era quando elas começaram. E é claro que se o salário é o mesmo, se você não vê uma melhora, você acaba realmente perdendo aí aquele tesão, aquele prazer realmente em estar trabalhando nessa atividade. Porque, afinal de contas, todos nós trabalhamos para conseguir alguma coisa, né? Ninguém vai trabalhar à toa, né? Eu sei que existe dois tipos de trabalho, você também deve saber que existe o trabalho que é remunerado, onde você recebe muitas vezes aí o seu salário, né? E o trabalho que não é remunerado, né? Mas estamos falando do trabalho que te oferece aí os resultados a nível financeiro que você precisa, ou supostamente precisaria, né? Porque, supostamente, porque na maior parte das vezes também as pessoas estão recebendo, mas elas não conseguem manter aí um padrão simples de vida, né? Porque as coisas hoje, na verdade, talvez não sejam mais difíceis, sejam até mais fáceis. Mas o problema é que para enxergar essas possibilidades é necessário um pouco de conhecimento. E conhecimento é o que uma grande maioria das pessoas acabaram não tendo a oportunidade de ter. E quando eu estou dizendo isso para você que está aí do outro lado da tela, dessas oportunidades, a maior parte delas que vejo hoje está realmente na internet. A internet é uma ferramenta que veio para auxiliar muito dentro desses quesitos. Eu sei que muita gente acaba levando aí para o lado da brincadeira e para o lado ruim, né? Mas tem um lado bom da tecnologia. E o que faz com que você enxergue essas possibilidades de trabalhar, de começar a trabalhar hoje aí na sua casa, com um computador ou celular que seja, é o conhecimento, tá? Mas existem essas oportunidades. E o porquê que eu estou falando isso? Porque é uma forma de você estar aí agregando, de você estar criando uma outra fonte de renda. Agora, quando você cria um negócio seu e faz com que esse negócio comece a ter bons resultados, pode ter certeza que daqui a pouquinho vai ser a hora realmente de você se desligar desse primeiro trabalho que está fazendo com que você tenha essa impressão de estar preso ou presa. Agora você precisa ter um plano de ação para que você consiga realmente se desligar. Você precisa, na verdade, entender se a situação é insustentável e você não tem um fundo de reserva, você não consegue se manter por durante sequer aí um mês. Então você precisa usar uma estratégia. Qual é essa estratégia? Arrume primeiro uma outra coisa, arrume primeiro uma outra atividade que gere uma remuneração para você, para que depois você peça a conta do seu trabalho. E também entenda que depois que você fizer isso, você precisa criar outra fonte de renda. Então, assim, existe uma infinidade de situação. Você pode vender bombom, pode vender pão, pode vender bolo, pode vender pudim, doce, enfim. Existe água no sinaleiro. Você pode criar tantas alternativas, salgados, marmitas. Mas você precisa criar uma outra alternativa de preferência que seja venda. Por que venda? Porque as vendas podem ser intensificadas e você pode aumentar o volume de faturamento, gerando muito mais resultado para você. E quando você tem um resultado maior a nível financeiro, você começa a ter mais prazer, você começa a viajar mais, você começa, na verdade, a comer melhor, você começa a poder ir para uma consulta médica particular, você começa a fazer exames, você começa a tomar remédios, você começa a conseguir aí colocar o seu carro, a manutenção do seu carro em dia, a sua casa em dia, pintar as paredes, né? Você consegue encher a despensa, encher a geladeira. Você, quando está ganhando mais, consegue fazer tanta coisa, mas é importante também que você faça com consciência, para que você não acabe trazendo
um constrangimento para a sua vida financeira. Mas o fato é que muitas pessoas estão realmente passando por essa situação e precisam enxergar que, primeiro, o trabalho só vai te fazer mal a partir do momento que você permita. E você não deve ficar pensando em estar trabalhando a sua vida inteira como um colaborador, uma colaboradora, um funcionário, uma funcionária. Você precisa começar a se desenvolver, desenvolver um negócio em paralelo, ter mais de uma fonte de renda, começar a buscar conhecimento com relação às questões financeiras, para que você entenda o que é um bom investimento, quais são os tipos de investimento. Existem investimentos em passivos, em ativos, existem retornos, né, de investimentos aí que acabam sendo mais interessante a um espaço pequeno de tempo, outros um período médio, outros um período maior. Você precisa começar a entender possibilidades no mercado imobiliário, né? Então, no mercado financeiro, que forma realmente que você pode se posicionar, quais são os mercados em expansão, quais são as oportunidades de trabalho que estão, na verdade, gerando mais resultado hoje. Você precisa começar a gostar de pesquisar, de estudar, de perceber, de sentir, em cima, é claro, de dados reais. Você não pode ficar inventando mentiras e acreditando nelas, porque aí você vai acabar pagando o preço. Muitas pessoas acabam, no final das contas, fugindo até mesmo da matemática. E isso é uma coisa que não pode realmente falhar. Se você deseja, na verdade, ter uma vida amanhã melhor, com mais satisfação, com mais prazer, faça um plano de ganhar dinheiro com aquilo que você mais gosta. Se você gosta de cantar, ganhar dinheiro com música. Se você gosta de cozinhar, ganhar dinheiro cozinhando. Se você gosta de esporte, ganhar dinheiro fazendo esporte. Por quê? São essas atividades que você gosta que vão te gerar mais prazer. E quando você estiver realmente sendo remunerado ou remunerada por isso, aí vai mudar o jogo e você não vai se sentir, na verdade, preso ou presa. Pelo contrário, você vai sentir aí necessidade de estar fazendo isso o quanto mais. Acredito que esse vídeo possa auxiliar você que está do outro lado, não só esse vídeo, mas os outros vídeos do canal aí também. Espero do fundo do meu coração que você se inscreva e que isso tenha servido para você. Se inscreva aí no canal. Faça o seu comentário, que é muito importante. Com o seu comentário, o algoritmo entende realmente que esse conteúdo é relevante e vai enviar para as mais pessoas. E, é claro, espero realmente que você esteja com Deus. Não se esqueça de compartilhar para aquelas pessoas que gostam ou estão precisando desse tipo de conteúdo. E, é claro, até os próximos vídeos. Fui!